Graças a nosso Você sentaram com um jovem que tinha uma palavra, ele tem já a palavra em seguida, vamos já ter brevemente. Eu vou guardar. Eu estou voltando. Eu quero salgar a participação. A semana passada eu pedi oração, mas eu estava no silêncio todo. Eu pensava que era um ministro, que eu não ia. Mas a próxima já está passando, já está praticamente estruturada. Acredito que Jesus já falou. Agora ela vai fazer, ela fez os exames e segunda-feira agora vai ter resultado. E esse resultado seja um resultado benéfico para que a gente possa glorificar aquela vida por mais de um ano de quer coisa de oração de uma pessoa cunhado do pastor no Nordeste, ele descobriu agora com 42 anos, 45 anos no máximo, descobriu agora que está com câncer em fase terminal. Mas eu ainda acredito que Jesus cura, e essa igreja orando vai curar. Por isso que eu peço que os irmãos olhem nesse sentido também, no sentido da minha esposa. Não esqueçam, porque nós temos que orar pelos jovens, porque infelizmente a orientação dada aos jovens não está atingindo os objetivos que Deus quer. Que Deus abençoe. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos queridos e amados, eu tenho pedido aqui para a igreja orar por mim, concernente à minha visão física. Este olho foi operado 3 vezes. Esta semana eu estive no hospital porque marquei uma consulta e participei de uma reunião com vários médicos e eles olharam, examinaram, disseram: o seu olho direito está bem, mas o esquerdo nós não temos uma resposta para lhe dar até o presente. E marcou que eu retornasse daqui a 6 meses. Ou seja, pela conversa deles, entre eles, a conversa de médico, não que eu esteja aqui desfazendo dos médicos, pelo amor de Deus, não. É a conversa dele, a linguagem dele a gente não entende porque é outra linha de pensamento e de conduta. Mas eu pude perceber que eles não dão uma esperança. Mas eu creio em Deus que eu vou voltar. Eu estou enxergando um pouquinho, né? Eu já melhorei depois que eu comecei a pedir a oração. Mas eu creio que Deus vai me dar vitória. Eu vou dar esse testemunho aqui, para a glória do Senhor Jesus Cristo, que eu vou passar a enxergar. Porque eu estou orando a Deus, Senhor, eu preciso enxergar para ler a tua palavra. Eu não tenho culpa se aconteceu isso por um deslocamento da retina. Então, Deus é bom e Ele é maravilhoso, Ele vai me dar a vitória. E o testemunho que eu queria dar é que no dia 14 passado agora, eu fiz aniversário.
Eu completei, pela misericórdia de Deus, Ele me deu esta graça, 73 anos. Graças a Deus, estou com um salvo grande, né? Então é motivo de agradecer a Deus, porque o apóstolo São Paulo disse: em tudo dai graça, mas regozijai-vos no Senhor. Que Deus abençoe. Quem fez aniversário dia 10 foi o Nenê. Vamos ser cumprimentado, Nenê aí? 38 anos, bem vivido. Eu ia falar um aninho. Nenê, não é? Nenê. O bolo fica pro dia 1º de dezembro, viu? Dia 1º. Cadê a Edilene? Edilene, aparece aqui. Hoje a Edilene está aí, aceitando aí quem tiver as contribuições aí, tá certo? Porque dia 1º nós vamos fazer a nossa confraternizaçãozinha, né? Então, dia 1º de dezembro, que é o primeiro, sabe? Quer dizer, já não é o próximo, já é o outro. Então os irmãos vêm aqui já preparados com salgadinho, doce. Dia 1º? E dia 1º. Posso trazer só estômago? Não. Estamos todos iremos trazer. Todos iremos trazer. Não é? Mas, então, uma bebida, um salgadinho ou um doce. Não está muito salgado, senão eu fico passando pela vontade. Vamos agora para o hino de hoje.
destino, ele tem um núcleo da nossa lição de hoje. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. Não adianta apenas dizer que crê, é preciso fazer, demonstrar que se crê. E é este o tema que o nosso comentarista extraiu do livro do profeta Miqueias. Miqueias, que é o 6º profeta na nossa ordem da Bíblia. Na versão grega, na Septuaginta, é o 3º profeta. Miqueias, que não tem mais acento. Então a gente vê. Na sala dos professores apareceu ainda com acento Miqueias, mas não tem mais acento. Né? Miqueias, cortaram o acento de Miqueias. Então, fica estranho assim, mas agora não tem mais acento. Então, o livro de Miqueias, ele mostra o que acontece com quem obedece e o que acontece com quem desobedece a Deus. Daí porque a importância da obediência. A gente sempre começa pelo nome do profeta, né? Miqueias em hebraico é Micá, que quer dizer quem é semelhante a Deus. É interessante que essa expressão, quem é semelhante a Deus, aparece em ambos. Aparece no início e no final do livro de Miqueias. Vamos ler lá? Não é? Faço uma pergunta. Sim. Se alguém for ler a Bíblia para me dar... Para o que eu falei, você não chegou agora, não está sabendo dar. E levantar a mão, não esqueça de levantar a mão antes de falar alguma coisa, por causa dos nossos amigos da internet. A gente comprou esses microfones com dinheiro dos irmãos aí, exatamente para que ninguém reclame mais que não ouve. Não é? Vamos ler lá, Miqueias 1 e 2. Quem for ler também já levanta a mão ou levanta para a gente saber que vai ler. A palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita. Não, é 1 e 2. 1 e 2? É. Miqueias 1 e 2. Só está lendo 1 e 1. Só o 2. É. Ouvi todos os povos, preste atenção à terra. É tudo que nela há. Seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor, desde o seu santo templo. Então, o que nós percebemos aqui? Que aqui, essa expressão aqui na nossa tradução está escrita assim: seja o Senhor testemunha contra vós. No original hebraico é quem é como o Senhor testemunha contra vós. Então, esse quem é como o Senhor, quem é semelhante a Deus, é o próprio nome do profeta. Então, no começo do livro, a gente já tem uma expressão que é o próprio nome do profeta. Quem é semelhante ao Senhor? Quem é como o Senhor? E no final do livro, ele repete essa expressão. Capítulo 7, versículo 18. Quem é Deus semelhante a ti? Perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião o restante da sua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Então, no início e no final do livro, existe essa expressão com o próprio nome do profeta. Miqueias quer dizer quem é como Deus, quem é semelhante ao Senhor. No começo do livro, ele diz: quem é como o Senhor que é testemunha contra vós. Ele mostra Deus aqui pronto para executar o juízo, porque ele é uma testemunha contra os desobedientes. Então, quem é semelhante a Deus? Ele, para os pecadores, para os desobedientes, ele é testemunha contrária. Aqui nós temos alguns advogados, como o pastor Jorge, não é? Não tem coisa pior do que uma testemunha contrária. Quando vem uma testemunha, eu lembro de certa feita uma audiência, e a gente sempre fala, advogado, um bom advogado, ele, né, doutor Jorge?
Nunca se pergunta para uma testemunha se você já não sabe o que ela vai responder. Não é? Então, eu lembro que era uma acusação de furto e o advogado fez a pergunta para a testemunha dele. Eles tinham sido acusados de ter invadido o terreno do cidadão e pegado um monte de banana lá da cidadão, da propriedade do outro, né? Aí então, a tese da defesa era que havia uma briga de divisa, então ele pegou a banana achando que era o terreno dele. Então ele não tinha furtado, não é? Aí ele fez a seguinte pergunta para a testemunha: o senhor tem alguma divisa lá? Porque ele sabia que era o vizinho, né? Então tem alguma briga de divisa? Ele falou: tem uma briga de divisa. Aí o advogado já ficou feliz. E naquele pedaço que corre a banana, tinha alguma indicação? Não, ali era o único pedaço que a gente não briga. Já tem uma estrada bem grande assim, e não tem como, ali a gente não briga. Aí se eu fosse o advogado, ficava quieto, né? Uma testemunha contra, uma testemunha contrária. Aí ele disse assim: mas o senhor tem certeza que a estrada era grande? Era grande, eu tinha limpado fazia alguns dias. E tem mais uma coisa, ele sabia, estava tão limpo que ele entrou lá com a Kombi e arrancou todas as... E quem ainda mandou a Kombi foi o prefeito. Aí a coisa complicou, aí eu já parei e falei: olha, o prefeito eu não posso julgar, é só o tribunal, vamos parar por aqui. Testemunha contrária é assim, a gente descobre tudo que é contra. E Deus se apresenta no livro de Miqueias como uma testemunha contra. Irmãos, não tem coisa pior para o ser humano se Deus se apresentar como uma testemunha contrária. Agora, no final do livro, ele aparece assim: quem é como Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? No final do livro de Miqueias, Deus aparece não mais como uma testemunha contrária, não mais como alguém que vai sentenciar e lançar o juízo, mas ele aparece como um Deus perdoador, como um Deus que está pronto para perdoar. Então é esta mensagem final do livro de Miqueias, uma mensagem de esperança. Apesar do juízo que Miqueias vai falar, que Deus vai lançar contra os desobedientes, Deus sempre deixa uma porta aberta para o perdão. Deus sempre deixa um escape para aquele que quiser obedecer-lhe. Este é aí a mensagem aí que a gente pode ver já por essas duas vezes em que aparece o próprio nome do profeta no seu livro. A Bíblia diz que Miqueias, ele era de uma pequena cidade chamada Moresete ou Maressa. Está lá no livro de Josué, capítulo 15, versículo 44. Nós não vamos ler, que é só uma sequência lá, porque eu brinquei até na pré-aula. O guia geográfico é a segunda metade do livro de Josué, é um guia geográfico. Quando vocês querem saber onde fica alguma aldeia, alguma cidade da Bíblia, vai lá, porque lá que foram repartidas as heranças das tribos. E quando foi repartido, já dizia todas as aldeias, todas as cidades de cada tribo. Então lá você tem um guia. Quando você tem o nome de uma cidade em algum lugar na Bíblia, você não sabe onde é só ir no livro de Josué. E ali na herança das tribos de Judá, na tribo de Judá, está lá a cidade de Moresete, ou Moresete Gate, ou Maressa, depende da versão. Então Miqueias, ele era do reino do sul, ele era do reino de Judá, da tribo de Judá. Essa era uma pequena aldeia que ficava mais ou menos uns 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, um ambiente campo, um ambiente agrícola, agropastoril, o que faz com que Miqueias seja também um profeta camponês. Alguns dos subsídios que nós colocamos aí no portal, e eu falo sempre para os irmãos aqui, os amigos que estão nos assistindo no portal Escola Dominical, essa semana, por exemplo, além dos 6 comentários que nós colocamos dos jovens e adultos lá no portal, os 6 comentários que a gente sempre coloca, aliás 5, né? É que o meu é dividido em 2, né? Mas são 5 comentários.
Nós ainda colocamos links, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no LinkedIn. Nós pusemos 35 links de comentários também da lição. Então, por falta de lição, o nosso amigo do Corpo da Escola Dominical, os nossos irmãos aqui, não ficam sem estudar a lição. Né? Dá 35 mais 5 dá 40. Além de 5 vídeos, que nós colocamos links, fora os 2 vídeos, que agora aqui o terceiro, na nossa aula, que nós já colocamos no nosso site mesmo. Né? Tanto o meu, a pré-aula, como o vídeo do evangelista Luiz Henrique, lá do Imperatriz Maranhão, e a nossa aula ao vivo aqui. Então não é falta de subsídio. Pois não. Aproveitando para avisar os internautas que a sua pré-aula está inserida no seu comentário. A nossa pré-aula está inserida no nosso comentário. Comentário 1, os irmãos já sabem, o esboço 1, nós estamos postando no domingo, à tarde, à noite, conforme a nossa disponibilidade, e está lá já dentro do nosso comentário a pré-aula. Então, Miqueias era como Amós, um profeta que estava no meio do povo. Só que Amós saiu do reino do sul e foi pregar no reino do norte. Miqueias pregou no próprio reino do sul. E é interessante, irmãos, porque nesse período que Miqueias profetizou, Deus levantou Isaías. Isaías e Miqueias, eles são contemporâneos. Algumas mensagens de Isaías são repetidas por Miqueias. E é interessante, Isaías, ele era um profeta do palácio. Ele era da família real. Então, ele profetizava para a elite, dentro do palácio. Ele que deu aquela mensagem para o rei Ezequias lá no palácio, que ele ia morrer. Então, Isaías, ele falava para a elite. E Miqueias falava para o povão. Agora, os dois falavam a mesma coisa, porque eles serviam ao mesmo Deus. Isso mostra como Deus tinha interesse, e tem interesse hoje, em falar com o seu povo, em orientar o seu povo. Então Miqueias, ele era um profeta camponês, um profeta popular, do povão, mas a sua mensagem era igual a de Isaías. Era igual a de Isaías. Então não há diferença. Hoje a gente está vivendo uns dias difíceis, em que as pessoas querem pregar para empresários de um jeito, pregar para operários de outro, só que a palavra é a mesma. A palavra é a mesma. Não sou contra, e a Bíblia mostra. Isaías falava com a elite, Miqueias falava com o povão. Então existem pessoas que têm uma vocação de evangelizar certos segmentos da sociedade, mas a mensagem tem de ser a mesma, porque ela é a palavra de Deus. A gente lendo a palavra de Deus, a gente nunca encontra o lugar onde eles iam pregar. Naquele tempo não tinha sinagoga, só tinha o templo, né? Só tinha o templo. Então, observando isso, não dá para saber bem onde eles iam pregar, né? A gente sabe o que eles falam, mas aonde? Aonde que é a coisa? Exatamente. E o que é importante, né? Quer dizer, o profeta estava disponível, isso aí que o irmão falou é uma coisa interessante. Ele estava disponível para falar em qualquer lugar que ele estivesse dentro daquele segmento que ele atendia. A época, por isso que nós falamos aí que é a mesma época dos profetas Isaías, Oséias e Amós, porque é o período de Jotão, Acás e Ezequias. É um período que o nosso comentarista, o pastor Ezequias Soares, no seu vídeo da CPAD, que também está no link aí do Facebook, do LinkedIn e do Twitter, ele diz que é um período áureo da profecia, né? Porque foi um período que tinha vários profetas falando ao mesmo tempo, tanto no reino do norte como no reino do sul. Oséias e Amós no reino do norte, Isaías e Miqueias no reino do sul. Sofonias também é um pouquinho depois dessa época, como nós vamos estudar brevemente. Então, a Bíblia aqui nos indica de onde era Miqueias, a Bíblia nos fala em que período ele profetizou. É interessante que Jotão foi
e que é até pouco pregado. Uma vez eu preguei sobre Jotão, não vou dizer que eu nunca ouvi ninguém pregar sobre Jotão, porque eu preguei sobre Jotão. Mas é um rei fiel que pouca gente fala dele, né? E que sucedeu ao seu pai Uzias, que havia ficado leproso, que havia ficado soberbo. Então Jotão foi um bom rei, o seu filho Acás foi um mau rei, ele chegou a fechar o templo, inclusive, e Ezequias foi um bom rei, um rei que inclusive venceu os assírios e impediu a destruição do reino de Judá. Segundo Edward Reese e Frank Classen, Miqueias não escreveu tudo de uma vez. As suas mensagens tiveram épocas diferentes. Os 2 primeiros capítulos, ele profetizou no reinado de Jotão. Profetizou e reduziu a escrito no reinado de Jotão. Depois, o 3º capítulo, ele somente teria profetizado depois do reinado de Acás. Acás foi um mau rei. Ele teria silenciado durante esse reinado. Só lá no finalzinho, no comecinho do reinado de Ezequias, quando o reino do norte estava sendo destruído, ele profetizou o 3º capítulo. E depois, o resto do livro ele já profetizou no finalzinho do reinado de Ezequias, depois que Ezequias conseguiu aqueles 15 anos de vida, já depois do nascimento de Manassés, Miqueias teria então profetizado. Então, os 2 primeiros capítulos, por volta do ano 744 a.C., depois ele teria ficado quase 20 anos em silêncio. O 3º capítulo ele teria profetizado em 725 a.C., e depois também, quase 20 anos depois, ele teria profetizado o restante do livro. Qual é a mensagem de Miqueias? É o juízo de Deus por causa da desobediência do povo. Ele começa o livro dizendo que Deus iria tratar tanto com o reino do norte, que aqui é chamado de Samaria, que é a capital de Israel, o reino do norte, quanto com Jerusalém, que era a capital do reino do sul, a capital de Judá. Então Deus vem tratar tanto com Israel quanto com Judá. E por causa do pecado do povo, Deus diz que vai levá-los, vai destruir o reino do norte e vai levar em cativeiro o reino do sul. É exatamente assim que começa o livro de Isaías. Se os irmãos forem ver no início do livro de Isaías, é só juízos. Só juízos. Isaías começa falando sobre os juízos, até o capítulo 5. Tanto que ele costuma se dizer que essa primeira parte do livro de Isaías é o livro dos ais, né? Porque ele sempre fala, ai de fulano, ai de fulano. Então, e depois ele está olhando tanto para os outros, que aí que ele vai para o templo no capítulo 6, e ele olha para ele mesmo e diz, ai de mim. Depois que ele falou, ai de todo mundo, aí Deus fez mostrar para ele, ai de mim. Aí então é que ele começa a ter um outro tipo de mensagem. Miqueias começou do mesmo jeito. Pois não, minha irmã? Ele diz também a expressão aqui, ouvir. Que é a mesma vamos chegar lá. que Miqueias usa também, vai a mesma coisa. Então, aqui nós temos o início. Ele fala do juízo. Depois que ele fala do juízo, que são os 3 primeiros capítulos, ele vai falar no capítulo 4 e no capítulo 5, ele parece dar uma pausa. E aí Miqueias não fala do juízo mais, mas fala do futuro de Israel. Nos capítulos 4 e 5, ele fala dos últimos dias, do futuro de Israel. E aqui nós temos profecias ainda não cumpridas do Antigo Testamento, porque ele vai falar do milênio. Esses últimos dias de que Miqueias fala é a era messiânica, é o milênio. E aí também ele faz par com Isaías, porque Isaías capítulo 11, por exemplo, também fala do milênio e outros capítulos de Isaías. Então Miqueias ele fala do futuro de Israel, que é a segunda parte do livro, então, que nós temos, né, os capítulos 4 e 5. Depois, no capítulo 6,
Miqueias se assemelha a Oséias. Ele estabelece um processo, Deus estabelece um processo entre ele e o seu povo, e mostra que o povo está em pecado, e que por isso seria levado cativo. Lá nos 3 primeiros capítulos, Deus disse que ia destruir o reino do norte. Agora aqui ele diz que iria levar cativo para a Babilônia. Quer dizer, Miqueias já indica, assim como Isaías. Isaías também indicou para o rei Ezequias que o povo seria levado cativo para a Babilônia. Foi o primeiro profeta que indicou que o povo seria levado para a Babilônia. E Miqueias repete isso, que ele seria levado para Babilônia. Mais à frente, meus irmãos, lembram quando nós estudamos aqui o livro do profeta Jeremias? Quando uma vez vão prender Jeremias e vão levá-lo a julgamento, porque ele estava falando que o povo ia ser levado cativo para a Babilônia, e ele foi absolvido naquele processo. Por quê? Porque foram atrás das profecias anteriores e se descobriram que tanto Isaías quanto Miqueias já tinham dito que o povo seria levado para Babilônia. Portanto, falaram, Jeremias não está inventando nada, Deus já falou lá atrás. Então ele foi absolvido naquela oportunidade. Jeremias foi absolvido por causa disso. Então Miqueias fala que o povo vai ser levado cativo para a Babilônia. E no capítulo 7, por fim, Deus também promete através de Miqueias o perdão para o povo, para o restante de Israel. Ele promete este perdão, promete a restauração espiritual de Israel. Assim como todos os profetas que nós temos visto, Miqueias também fala que no fim dos tempos nós teremos a restauração espiritual de Israel. Miqueias é conhecido por, eu até coloquei lá na sala dos professores, 2 profecias assim explícitas, né? 2 profecias que são muito lembradas como a prova de que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém. A primeira demonstração aí de que Deus estava realmente falando através de Miqueias é que Miqueias diz que o povo iria para a Babilônia. Deus diz claramente que Deus iria levar o povo para a Babilônia. Mas a profecia mais conhecida de Miqueias, e que mostra, eu coloquei até no nosso estudo, que é uma profecia espetacular, não é? Mais de 700 anos antes, Miqueias diz o lugar do nascimento de Jesus. Miqueias 5:2. Tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui o profeta Miqueias, essa é uma profecia das mais espetaculares da Bíblia. Mais de 700 anos antes, Miqueias diz com precisão o local do nascimento de Jesus. Tanto que quando os magos chegaram a Jerusalém, e Herodes ficou preocupado com essa história de um novo rei dos judeus, chamou os escribas, os doutores da lei, e disse: onde que tem que nascer? E os escribas disseram: olha, o profeta disse que é em Belém. Que profecia que eles consultaram? Essa profecia de Miqueias, que já estava escrita, né? Que eram as escrituras. Então eles indicaram para os magos o caminho que eles deviam ir, e eles foram. A estrela os guiou, não é? Mas eles tinham ido até Jerusalém, estavam errados, mas a profecia de Miqueias os levou ao local correto, porque Miqueias foi usado por Deus. Então essa é uma das profecias mais espetaculares da Bíblia, mais conhecidas, que nos mostram. E essa profecia tem mais outra coisa aqui. Além de dizer o nascimento de Jesus, assim como Isaías vai falar, porque Isaías também foi um profeta que falou muito do Messias, e ele diz assim: se um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Então aqui é a mesma coisa. Miqueias ele fala que será Senhor, até na tradução que a irmã me deu, que governará. Então
Então, a mesma coisa que Isaías diz, que ele é rei, que ele é o principado, está sobre os seus ombros, e também se fala da dupla natureza de Jesus. Lá em Isaías, o que se diz? Se diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aí tem a dupla natureza de Jesus. O menino, Jesus homem, ele nasceu como menino. Então ele só podia nascer como homem. Como Deus, ele não pode nascer porque ele sempre existiu. Mas a Bíblia dizia: o filho se nos deu. Aí é a natureza divina, como filho de Deus, né? Então ele não nasceu, ele como filho foi dado para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Então aqui nós temos em Isaías a dupla natureza de Jesus. Aqui também, em Miqueias: e tu, Benefeta, posto que pequenos entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. Então de ti me sairá, quer dizer, nasceria como homem em Belém. Mas depois diz: aquele que sairá cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então também aí fala da divindade de Jesus, que ele é eterno, só Deus é eterno. Então aqui também, na profecia de Miqueias, nós temos a dupla natureza de Jesus indicada. Não só o lugar do seu nascimento, mas também a dupla natureza. De ti me sairá, quer dizer, vai sair de Belém o homem, mas as saídas dele já eram desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui nós vemos que Jesus está revelado na sua dupla natureza, tanto como Deus como homem. Nós já falamos aqui, então, as 3 partes do livro de Miqueias: os juízos, que são os 3 primeiros capítulos, o futuro glorioso, que é os capítulos 4 e 5, e essa controvérsia entre Deus e o seu povo e as promessas de bênçãos futuras, que são os capítulos 6 e 7. Então vamos começar pelos juízos, que falam dos desobedientes. Então a nossa lição fala da importância da obediência, mas Miqueias começa falando dos desobedientes. E qual é a palavra-chave do livro de Miqueias? Como disse a nossa irmã Emi, que também é usada por Isaías. A palavra-chave é ouvir. Ouvir. As 3 partes do livro de Miqueias, todas elas começam com um ouvir. Capítulo 1, versículo 2, nós já lemos aqui, não vamos ler de novo, mas começa assim: ouvi todos os povos, presta atenção à terra em tua plenitude. Então os juízos de Deus começam com esta palavra, ouvir. Depois nós vamos lá para o capítulo 3, versículo 9. 3, versículo 9. Ouvi agora a voz dos chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Então aqui nós temos o capítulo 3, versículo 9. Ouvi. Capítulo 6, começando a terceira parte. Versículo 1. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Versículo 2 também. Ouvi, montes, a demanda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Então, os irmãos, vejam que essas 3 partes do livro são ouvir, ouvir, ouvir. E é importante porque essa palavra ouvir, no hebraico, que é Shema, de onde vem Samuel, né? A palavra Samuel, de onde vem Simão também, né? Essas palavras tudo querem dizer ouvinte, aquele que ouve. Então, ouvir tem um sentido muito grande, essa palavra Shema em Israel. Tanto que é o nome da oração principal dos judeus. Vamos ler lá, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4.
Deus é o único Senhor. Essa é a oração de Shema, que todo judeu recita, acho que 3 vezes ao dia. Shema, Israel. Ouve, Israel. O Senhor, teu Deus, é o único Deus. Essa é a fé do judeu num único Deus. E quando a gente fala em ouvir, a gente fala em atender. Ouvir no sentido de ouvir e atender àquilo que se fala. Ou seja, obedecer. É por isso que o livro de Miqueias está ligado à obediência. Se fala dessas 3 partes do livro. Ouvir, ouvir, ouvir. É necessário que nós ouçamos a Deus, que nós atendamos a Ele. Na semana eu dei uma aula sobre essa lição numa congregação do setor de São Miguel Paulista, e eu disse assim: o que nós precisamos hoje, irmãos, basicamente é ouvir a voz de Deus. Deus já nos fez com 2 ouvidos e uma boca só, que é para você ouvir o dobro do que você fala. E hoje nós não estamos ouvindo a Deus. Nós estamos falando muito e ouvindo pouco. E o profeta diz que nós temos de ouvir. Ouvir a Deus. Ouvir. Atender a voz de Deus. Ouvir, obedecer. Deus, Ele entra nas nossas vidas pelo ouvir. Pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ouvir. Se você não guardar mais nada dessa lição, guarde isso. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Nessa vida corrida que nós temos, nessa vida agitada que nós temos que aprender a ter um momento de silêncio para ouvir a voz de Deus. E Miqueias diz assim: ouvir, presta atenção, Deus está sendo testemunha contra vós. Como diz o pastor Severino, né? Nós temos que correr menos e confiar mais. Exatamente. Então o que acontece? Ouvir. Olha aí, olha o que eu tenho para dizer para vocês. Deus está saindo do templo da sua santidade. E Deus está saindo e vai agir porque vocês estão pecando. Vocês estão tão correndo de um lado para o outro, vocês estão tão preocupados com as coisas dessa vida que não estão vendo que Deus está saindo. E quando Deus sai, os montes se derretem, os vales se fendem como a cera diante do fogo, as águas se precipitam no abismo, e Deus está saindo. Deus vai parar de ficar inerte. Deus quer tratar com vocês. E essa forma poética, né, que a gente sabe que Deus está em todos os lugares, mas quando diz que Deus está saindo do tempo da sua santidade, quer dizer, chega um momento em que Deus vai agir. Isso nós vamos falar na próxima aula, né? É o limite da tolerância divina, mas Deus vai agir. E por que Deus vai agir? Por causa da prevaricação de Jacó, dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? É Samaria. E quais são os altos de Judá? É Jerusalém. Por que Deus iria agir com o povo? Porque o reino do norte, nós já estudamos aqui, quando falamos de Oséias, de Amós, tinha aquele culto dos bezerros de ouro. Aqueles bezerros de ouro, eles eram substitutos de Deus, símbolos de Deus. Jeroboão primeiro tinha inventado aqueles bezerros para que o povo não fosse a Jerusalém. E aqueles bezerros representavam a Deus. Ele criou um sacerdócio próprio, ele mandava o povo ir lá nos bezerros, era muito mais fácil. Em vez de ir até Jerusalém, você podia escolher, ou ia para Dan, ou ia para Betel. E Betel era um lugar muito querido do povo, era um lugar que Jacó tinha tido um encontro com Deus.
teve aquele sonho, depois foi um local onde Deus aceitou o sacrifício de Jacó quando ele voltou. Então tinha tudo para ser, era o melhor lugar do que Jerusalém. Esse é o problema dos nossos dias, irmãos. As pessoas querem cultuar a Deus do seu jeito, da maneira que eles acham melhor, mais conveniente. Quando se fala dos salmos, na verdade eles iam adorar a Deus mesmo da maneira deles, lá no meio do mato, lá no meio do bosque. Eu estou falando por enquanto de Samaria, eu vou falar de Judá. Então, qual era a transgressão? Era Samaria. Quer dizer, lá em Samaria, que é a capital de Israel, que se controlava esse culto dos bezerros. Então Deus iria liquidar com o povo, porque aquele culto lhe era abominável. Porque é um culto. Mas eles não iam cultuar a Deus, não iam levar sacrifício. Mas era abominável. Não era do jeito que Deus tinha mandado. E em Judá, como disse o irmão Isaac, eles tinham um templo em Jerusalém. Mas eles também começaram a construir altares em vários lugares. E é interessante que, se os irmãos forem ver, aí na lição eu coloco, os reis, com exceção do rei Ezequias, que veio depois dessa profecia de Miqueias, porque essa profecia de Miqueias foi no tempo de Jotão, nenhum rei tirou os altares. Salomão tinha os altares, mas ele não estava construindo o templo. Tinha desculpa que não tinha o templo. Mas depois que Salomão morreu, você vai ver que todos os outros reis dizem, e fez o que era bom ao reto, aos outros, porém não se tiraram os altares. Os altares, o povo, em vez de ir para Jerusalém, já ficava lá, copiando os costumes das nações gentílicas. Porque eles que faziam altares nos montes, nos bosques, para cultuar os ídolos, cultuar os deuses pagãos, Baal, Azera. Então eles também iam fazer os altares. E se às vezes estava muito longe o altar de Deus, ficava de Baal mesmo aqui, está tudo bem, não é? É para ficar mais cômodo, para ficar melhor. Só que Deus disse que isso era uma transgressão. E no original, essa palavra transgressão aqui quer dizer crime. É um crime. Irmãos, e tem muita gente nos nossos dias hoje que está nos altos ou está nos bezerros de ouro. Querem cultuar a Deus do seu jeito. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ter uma liturgia fixa, que você tem que ter uma missa, um missal. Não é isso. Não é? Nós estamos no tempo da graça, a formalidade é mínima, mas Deus tem que estar no centro, nós temos que cultuar a Deus da forma que Deus quer, da forma que Ele estabelece, e não essas coisas que tem por aí. Hoje tem a adoração extravagante. É o nome que se dá, é a adoração extravagante, não é? E aí acaba virando balada gospel, acaba virando um show, acaba virando tudo com uma irreverência total. Por quê? Porque estão preferindo os altos e os bezerros de ouro. E Deus não muda. Está lá em Malaquias 3:6. Tudo para ele, todas estas coisas são abominações. Pastor, é o emocional substituindo o espiritual. Exato, é o emocional substituindo o espiritual, o carnal substituindo o espiritual. E nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje nós já embarcamos nessa dos altares, dos altos. Nós já embarcamos. O que eu ia dizer, pastor André, é da coreografia, e também que eu descobri também que as moças, elas também fazem curso de balé, certo? Então, para estar melhor. Exatamente. Isso é dança, coreografia, todas essas invenções que nós temos nos dias de hoje. Tomemos cuidado com isso. São os altos de Judá, são os bezerros de ouro de Dan e de Betã. E qual é o resultado disso? O profeta é bem claro. Por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas,
e farei rebolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens e esculturas serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque no preço de sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostituta se volverão. Era a destruição de Israel, do reino do norte. Miqueias veio fazer coro ao que Oséias e Amós já haviam dito. Meu professor. Pois não. Espera um pouquinho chegar. Os irmãos e todo o povo aqui têm conhecimento de um cantor evangélico, parece que é de Belo Horizonte. Eu sei que tem um palco muito grande, tem um lugar que ele fica em cima e o pessoal fica embaixo, mas é enorme. E ele veste camisa de várias cores, mas ele chega a cair, fica deitado no chão e cantando, né? E o povo todo aclamando, né? Como eu fico pensando assim, como ele se apresenta como se fosse um Deus, e como quer receber a glória que é única e exclusiva de Deus. Então, isso, conforme o senhor falou, esses são os bezerros, né? Os montes e os bezerros de ouro. Exatamente. Que coisa tremenda. Como é que pode? A pessoa extrapola de tal maneira a fé, ou seja, a música, e a música ela está mais carregada para um lado de... Como é que chama esse ritmo que tem agora? É rap. Então a música é puro rap tremendo. Então cadê a santidade agora? Que a gente não vê mais. Não vê mesmo, não tem, né? Então esse é um problema sério. Mas além dessa questão do culto extravagante, do culto fora dos parâmetros determinados por Deus, Miqueias também, a exemplo de Amós, vai falar sobre a injustiça social. Também não era só no reino do norte que tinha, não, né? E eu acho interessante que Deus chamou 2 profetas do campo para falar da injustiça social, né? Porque o povão que paga o pato mesmo, não é? Então, o pessoal lá, naquele tempo não tinha ar-condicionado, ar refrigerado, mas hoje em dia tem aqueles ares refrigerados de Brasília e de outros lugares, que o povo fica, não vê a pobreza, o sofrimento, mas o povão vê, né? Então Deus levantou os profetas no meio do povão para falar dessa situação, não é? Então Miqueias vai falar também, assim como Amós, Miqueias vai falar sobre a injustiça social. E eu lembro, essa semana foi difícil não lembrar do pastor Walter, né? Porque o pastor Walter gostava muito desse livro de Miqueias, sempre pregava algumas coisas aí que nós lemos quando ele falava. E Deus, irmãos, ele vê a maldade. Nós vemos a maldade depois que a coisa acontece. Depois que a coisa acontece, é que o pessoal vai apurar, aí saem as notícias, e acaba demorando alguns anos, mas aí, até que enfim, agora já está tendo algumas condenações e tal. Então, isso já é um alento para nós. Antes só acabava em pizza, mas agora parece que a pizza está ficando meio quadrada para algumas pessoas, não é? E tem gente aí que está pedindo o passaporte de volta. Por que será? Não é? Acho que quer fugir. Não é? Mas o novo presidente do Supremo Tribunal Federal acho que não vai deixar. Então o que vai acontecer? Nós vemos a maldade depois que a coisa aparece, depois que investiga. Deus não. Deus vê a maldade já quando está na cabeça da pessoa. E é o que ele diz aqui em Miqueias. Olha, capítulo 2, versículo 1. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva praticam, porque está no poder da sua mão. A gente tem que continuar mais, mas só para... Deus vê a maldade desde o momento que o cidadão está lá na cama, sem dormir, e maquinando como é que eu vou tomar o campo do cidadão amanhã, como é que eu vou arrancar o dinheiro do outro lá,
que tramóia que eu vou fazer aqui, e onde eu vou superfaturar lá, essa coisa toda, ele vê já desde o começo. Você, coitado, às vezes você está dormindo lá tranquilo e tem alguém que não é que está com insônia nem está orando, está planejando como é que vai puxar o seu tapete. Sei que na igreja isso não tem, isso é só naquele tempo lá de Miqueias. Mas Deus está vendo, por isso, irmão, não fique preocupado com aquele cidadão ruim, com aquele invejoso, com aquele macumbeiro. Durma em paz, porque você não vai descobrir o que ele está pensando, mas Deus sabe. Deus sabe. E ele diz: ai daqueles que maquinam. Porque sabe, quando você está maquinando mal contra alguém, olha o que diz Deus, versículo 3: portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto o mal contra esta geração. É a lei que a gente estudou aqui no livro de Obadias. Quem planeja mal contra alguém, arruma, por isso que o povo diz aí por aí fora, arruma para a cabeça, é por causa dessa expressão aqui. Porque se você está arrumando mal para uma pessoa, Deus já está projetando também o mal para você. Só que tem uma coisa, o seu projeto pode falhar, o de Deus não falha. Amém. E eu perguntei nessa congregação que eu fui terça-feira: você tem dormido bem? Ou será que você tem maquinado coisas e em vez de dormir? Meu irmão, minha irmã, peça perdão a Deus e pare. Porque às vezes, irmão, às vezes o crente é enganado pelo diabo de tal maneira que ele é desaforado no serviço, é caluniado em algum lugar, e ele chega em casa, na hora de dormir, ele fica remoendo aquilo ali. E fica com vontade: ah, eu devia ter falado isso, mas também a próxima vez que acontecer isso, vai, né? Cuidado, ai dos que maquinam mal. Bom, tem um provérbio que fala que aquele que faz uma cova, nela cairá, né? Aquele que empurra uma pedra, sobre ela rolará. Exatamente. Cuidado. Tem muito crente que, ao invés de ser abençoado como Mardoqueu, está sendo enfocado como Amã. Por quê? Porque Mardoqueu, quando soube da conspiração contra o rei, foi lá, denunciou, e o rei mandou registrar lá, até esqueceu. Mas no dia que precisava, Deus tirou o sono do rei para ele saber o que o Mardoqueu tinha feito. E o Amã montou uma forca, foi isso que ele ganhou, uma forca. Mude de atitude, não maquine o mal, porque Deus vê a maldade desde a mente. Um dia um senhor ele falou assim, irmão da gente, ele falou assim: irmão, quando você deseja mal a uma pessoa, né? Aí ele falou assim: primeiro o mal passa pela sua vida, para depois ir para a vida daquela pessoa. Ele falou. Como é que é? O mal? O senhor ele falou assim: irmão, quando você deseja mal a uma pessoa, primeiro ele vai passar pela sua vida. Exatamente. Depois para ir para... Exatamente. Às vezes nem vai depois para lugar nenhum. Fica só ali mesmo. Não é? Pois não. Uma experiência do dia a dia. Em uma certa empresa que eu trabalhei, tinha um chefe que ele era tido como muito mal por todos, né? E os funcionários perguntavam assim, um para o outro: como é que pode ele ser tão desse jeito, né? Um chefe tão ruim, tudo ele pensa que estão fazendo mal contra ele, tudo que ele pensa que alguém está preparando alguma coisa, que alguém está pensando. Aí nós fomos estudar a história de como ele virou chefe. E na história dele, ele teve que puxar o tapete de muitos. Ele nunca vai ter paz, porque eles sempre vão achar que os outros vão agir como ele agiu. Exatamente. Agora, quando a gente sofre algo, né, alguém se levanta contra nós, a gente pode chorar, mas a própria palavra diz que dura uma noite, e nós vamos ser consolados. Mas essas pessoas que agem dessa forma, eles nunca têm paz, porque eles sempre vão achar que o próximo é igual a ele. E o que é mais triste, irmão? Miqueias diz que esse povo, por agir dessa maneira, restringia o Espírito do Senhor. Deus não atua nesses lugares. O Espírito Santo não atua, não adianta.
você fazer o seu projeto maligno, depois que está tudo perfeito, aí você chega, Senhor, confirma, Senhor. Agora só depende do Senhor, agora faz tudo de jeitinho. Não. O profeta Miqueias diz que o Espírito do Senhor está restrito. E é como disse aí o chefe, não sei se nasceu, ou um chefe que ele mencionou aí, que o chefe, ele não tinha paz, porque ele restringiu o Espírito de Deus. Ele não pode ter paz, não pode ter alegria, não é? O que tem de passar, vamos mudar isso. Pois não, fale. Não, eu queria saber só a respeito daqueles deputados que fizeram aquela tramóia e depois orou pelo dinheiro. Na propina, agradeceu, eu pensei neles. Aliás, ele foi condenado um mês e pouco atrás. O único daquela tropa que orou foi justo o que orou, foi condenado lá na improbidade. Ele já perdeu o mandato e agora já foi condenado a pagar não sei quanto de volta. Né? Mas vamos para a cadeia, né? Não, esse aí foi processo civil só. Esse aí foi civil. Mas já perdeu o mandato. Foi no caçado. E daquele grupo ali que ele orou, que ele que orou, foi o único que foi. Tá certo? Porque Deus não se deixa esquecer. Eu só não adicionar. Os desobedientes, irmãos, eles pensam nas coisas desta vida. Ficam cobiçando o campo, a casa, fica procurando herança. É isso que eles têm na cabeça. É atrás disso que eles estão. De cargo, de posição, de remuneração. Eles restringem o Espírito de Deus. Mas o profeta diz assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói sim, que destrói grandemente. Os desobedientes, e esse versículo tem dois sentidos aqui que a gente pode usar. Primeiro, que por causa da corrupção deles, eles seriam tirados da terra e seriam levados para o cativeiro. E o segundo diz o quê? Que quando nós estamos presos das coisas desta vida, nós estamos junto da corrupção desta vida. Jesus falou sobre isso. Vamos ler lá o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Mateus 6, 19 a 21. Sobre as riquezas, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A cadeia do corpo são os olhos, de sorte que... Só até 21. Então, o que nós vemos aqui? Jesus diz, onde você tem o coração? Se você prende o coração às coisas desta vida, onde a traça, a ferrugem consomem, e o ladrão rouba, e mina, o que acontece? Você fica por aqui mesmo. Você escolhe as coisas que se corrompem. Mas se você ajunta tesouros dos céus, lá nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão tomam, e você vai para lá. Os desobedientes, eles têm as coisas voltadas para este mundo. Os desobedientes, eles se corrompem. Eles maquinam o mal, procurando as coisas desta vida, e eles se corrompem. E o povo de lá parecia político brasileiro. Olha como estavam. Eles arrancavam a pele, comiam a carne e esmiuçavam os ossos dos mais pobres e dos mais humildes, sem dó nem piedade. É o que ele diz aqui, ó. Vós que aborreceis o bem e amais o mal. Eles estavam por cima, arrancando o couro do povo, para dizer em português bem popular. Só que Deus diz o seguinte: vocês arrancam o couro do povo, e lá, por isso que eu digo, parece coisa, e lá o que acontecia?
chefes, para as autoridades. Aí quando chegavam para as autoridades, está lá no capítulo 3, versículo 11. Esse versículo no Rota sempre falava. Né? Os seus chefes dão as sentenças por presentes. O coitado já tinha arrancado a casa dele, o campo dele, já tinham levado tudo. Aí ele ia lá no juiz para reclamar. Aí quando chegava no juiz, o juiz pegava assim: que presente o senhor tem para mim? Aí o coitado: eu não tenho nada, já arrancaram tudo de mim. Ah, então não dá para resolver isso. Pelo que eu vejo, né? Aí ele olhou assim, olhava: meu Jesus, tá bom. Tá bom. Então, já que a autoridade não foi dar, eu vou lá no sacerdote. O sacerdote, né, ele intercede por mim junto a Deus, ele leva meus sacrifícios. Talvez ele tenha uma palavra para mim, pelo menos uma palavra de ânimo. Mas olha o que diz: e os seus sacerdotes ensinam por interesse. Quando ele chegava lá e dizia assim: qual é o interesse? Manda tudo aí, Elias, por favor. E aí, interesse. Aí ele ia chegar lá: escuta, eu sou sacerdote, me levaram tudo e tal. O senhor não foi no juiz? Não, o juiz falou que tinha que ter um presente, eu não tenho nada. E o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Você não nem trouxe uma ovelhinha aí para pegar aí a parte que eu posso comer? Não, mas me levaram tudo. Ah, aqui não tem jeito para você. Aí ele saía de lá desaconsoado. Falou: bom, tem uma esperança, tem os profetas. O profeta é homem do povo, né? Não é autoridade, está aqui no meio de nós e tal. Quem sabe ele me traz uma mensagem de Deus. Aí diz o profeta: e os seus profetas adivinham por dinheiro. Aí quando ele chegava lá: só tem uma mensagem. E aí, para usar um linguajar que nós vemos hoje muito por aí: quanto é que você me abençoa? É, porque tem uns profetas, tem uns pregadores aí, quando você convida, eu sei que não tem, não tem, aqui nunca aconteceu isso. Mas em alguns lugares, lá, naquele tempo, ou lá no Cazaquistão, o profeta pergunta quanto é que vai ter bênção, se vai abençoar ou não. Aí o coitado não tinha nada, aí o profeta dizia: Deus não falou nada. Isso aí, coitado do povo daquele tempo. E hoje está diferente? Professor Calauro, essa sua colocação foi terrível, porque é os dias de hoje realmente. Tem uma profeta, esposa de um pastor, e ela ora por todo mundo. Então ela estava orando por um dono de uma cerâmica. Aí fomos saber como é que ela orava tanto aquele povo. E o dono da cerâmica estava realmente aumentando aquele seu patrimônio tal, etc. Tal. Enquanto ela estava recebendo, ela sempre lá e tal. Aí o pastor foi visitar a pessoa minha e tal. Aí ele disse: vou orar pelo senhor também. Eles vão orar. Um belo dia ela chegou lá e disse assim: eu vim buscar, você sabe o produto da minha oração. Da minha bênção. Minha bênção. Aí o pastor disse: olha, eu não pago oração, isso também não vai pelo senhor. Pastor Valdemar. O dia de hoje, né? Em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 9, diz o seguinte: tudo isso eu observei quando dediquei o coração a refletir tudo sobre o que se faz debaixo do sol. Há épocas em que um homem tem domínio sobre o outro para arruiná-lo. Exatamente. Pastor, é real o que o irmão está falando. Eu estava um dia muito angustiada e liguei para um pastor pedindo oração. Ele disse: irmã, eu posso ir, mas o mínimo que eu posso receber é R$200. Irmão, eu entrei numa angústia tão terrível, só coloquei nas mãos de Deus e risquei da minha agenda. Essa é a situação. E o triste é que esse povo faz isso e ainda diz assim, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Pastor, e aquele pregador que... Deixa eu irmão falar ali depois. Eu estou com um artigo aqui que eu achei interessante. Eu estava lendo. E diz assim:
Jesus disse que não se pode seguir a dois senhores, Deus e o dinheiro. Entretanto, no desenvolvimento da sociedade capitalista, podemos pagar pela aquisição de bênçãos e pelo perdão divino por todos os nossos pecados. Basta contribuirmos para a manutenção das obras de Deus na terra, gerenciadas cuidadosamente por seus representantes, sacerdotes, pastores. Todas as contradições axiológicas são resolvidas graças ao poder sagrado do dinheiro. Nessas condições, fora do capital, não há salvação. Conforme Paul Lafargue sentencia ironicamente, o capital é o Deus que todos conhecem, veem, tocam, cheiram, provam, existe para todos os nossos sentidos. É o único Deus que ainda não encontrou ateu. O Gentenor aqui quer falar também. Mas essa é a situação, irmãos. Esteve lá na igreja onde eu congrego um pastor, por questão de ética, eu não vou dar o nome dele, e ele foi lá para o Nordeste e ele disse: rapaz, eu preguei em 2 igrejas, foi 2 cultos, e o pastor me deu R$100. Quanto é que vale uma mensagem, uma pregação? Eu falei: irmão, lá no Nordeste o povo lá é mais pobre que em São Paulo. Se você ganhou R$100, tá ótimo, entendeu? O certo é não ganhar nada, porque a palavra é de Deus, e está escrito: de graça receber, de graça dai. Por que você quer vender a palavra de Deus? Por que você vai pregar para ganhar dinheiro? Se você não tem essa chamada para pregar, arranje um emprego. Eu arranjei até um emprego para ele. Ele deve ter ficado bravo. Não ficou bravo, ele foi lá, fez o teste e tal, e falou que ia feito academia, passou, mas quando o homem falava para ele que ele ia ganhar R$700, ele falou: não é para mim. Meu negócio é pregar, pregar. Então os irmãos estão vendo que a mensagem de Miqueias é atual, bem atual. O povo achava que estava fazendo Deus de brinquedo. Só que Deus disse assim: por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montões de pedra, e o monte desta casa em lugares altos do bosque. Como vocês não me ouvem, eu também não vou ouvir a vocês. Vocês vão ser destruídos. E isso aconteceu. E vai acontecer de novo. Essa turma que brinca com Deus, essa turma que vive amando dinheiro, amando o mal e aborrecendo o bem, usando o nome de Deus, sofrerão o juízo de Deus. No tempo certo, no tempo oportuno. Não precisa você fazer macumba evangélica, fazer oração contrária, porque Deus vai sair do tempo da sua santidade e vai sentenciar estas pessoas. É o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São as palavras de Jesus. Nunca vos conheci, nunca tive comunhão com vocês, nunca tive intimidade com vocês. Mas em teu nome não fizemos isso. Nós vamos ver muitos naquele dia. Muitos naquele dia nós vamos ver, mas esse não pegava tanto, mas assim não vamos fazer milagres, não sei o quê. E Deus vai dizer, Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse é o povo desobediente. Mas existiam os obedientes. Miqueias era um deles. Olha o que Miqueias fala. Será que você pode repetir essas palavras de Miqueias? 3:8 de Miqueias. 3:8 de Miqueias. Mas quanto a mim, eu estou cheio de poder do Espírito do Senhor, e cheio de justiça e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão,
e a Israel do seu pecado. Olha como Miqueias era diferente. No meio de tantos falsos profetas e tantos adivinhões, mercenários, como dizia o Paulo, mercenários, né? Tanta gente assim, Miqueias dizia: eu sou cheio do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Uma das características dos obedientes, irmãos, é que eles não põem a cabeça no pecado, eles não afagam no pecado, eles não toleram o pecado. O obediente denuncia o pecado, o que nós também não estamos vendo hoje. Hoje nós temos mensagens light, mensagens que procuram evitar o tema pecado, mensagens que toleram e às vezes estimulam e incentivam o pecado. Por quê? Porque não estão cheios do Espírito de Deus. Porque o Espírito é santo, o nome dele já diz Espírito Santo. E se nós temos o Espírito de Deus, nós não compactuamos com o pecado. Miqueias tinha coragem de falar a verdade, de pregar a verdade, de denunciar o pecado. E é por isso que ele dizia: olha, vocês vão ser todos destruídos, a nação vai ser levada cativa, porque vocês estão pecando. Todo mundo, né, corrompido, como a gente já viu. Então pode ir para o próximo. Depois que Deus disse que ia destruir tudo, ele fala a respeito dos últimos dias. Quem lê para mim capítulo 4, versículo 1? Mas nos últimos dias. Acho que dá para ler, né? É que o telefone ali. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se levará sobre os outeiros, e a ele fluirão os povos. Nos últimos dias a nação seria restaurada. Aqui Miqueias está falando do milênio. O milênio, aquele reino de 1000 anos de Cristo. Por quê? Porque o monte da casa do Senhor, veja bem que no versículo anterior que eu li, diz que Jerusalém se transformaria em montões de pedras, haveria destruição de Jerusalém. Agora aqui diz que nos últimos dias Deus se estabeleceria. O monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se levará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Então o que aqui o profeta está dizendo é que haveria um tempo em que Israel seria a principal nação do mundo, seria a potência do mundo, e para ela concorreriam todos os povos. Isso vai acontecer no milênio. No milênio, Israel será a potência do mundo. Jesus estará reinando sobre Israel, e todas as nações virão adorar a Deus em Jerusalém. Hoje estão mandando foguetes lá, vocês viram que o foguete chegou perto de Jerusalém, e pelo jeito parece que veio do Egito, não veio da faixa de Gaza, não veio dos palestinos. Parece que alguns desses foguetes vieram do Egito. Então nós já estamos vendo aí. Eu lembro, os meus irmãos lembram quando eu disse que o novo governo do Egito, o partido que está no poder do Egito é o mesmo partido do Hamas. O Hamas é apenas uma filial da Irmandade Muçulmana. Então o Egito, que era um país que estava em paz com Israel, já está contra Israel. A Turquia também já está apoiando lá o governo da Palestina, do Hamas, que era um país também que era aliado de Israel. E fora o Irã, que sempre foi inimigo de Israel. Então nós estamos vendo aí formar-se aquela aliança de países que está lá no capítulo 38 e 39 de Ezequiel, que fala daquela famosa guerra de Gog e Magog. Então, essa guerra que deverá ser a guerra que Israel vencerá, e que Israel ganhará força para depois fazer aliança com o anticristo. Então a gente está vendo aí o cenário já se montando. Jesus está muito próximo mesmo. Maria. Irmão,
essa evangelização na época do milênio, onde fala de 144 mil, o que os testemunhos de Jeová acreditam que o céu só cabe 144 mil, e a evangelização que vai tirar as pessoas das costas para levar elas a Cristo. Não, o 144 mil é antes. 144 mil é na grande tribulação, é antes do milênio. Tá, obrigado. Nada. Deus abençoe. Amém. Pois não. Boa noite, pastor Camaru. Você estava com saudade já do irmão, né? Eu estava viajando de viagem, estava em Santa Catarina, retornei faz 15 dias. Então, a questão hoje aqui, eu estou vendo que é servir a Deus ou ao dinheiro ou ao mal, né? Existe várias denominações aí, grandes, né? E pedem para as pessoas, para eles fazerem riquezas, dízimos, ofertas. E existe a questão que se esses dízimos e ofertas não forem ofertados, não é levada a palavra para as nações, né? Do mundo, né? Ou as nações. Então, essas pessoas que acumulam riquezas, elas estão servindo a Deus, o Criador, ou estão servindo a Baal, ou ao dinheiro? Como que fica agora? Estão servindo a mamão, não é? Que é o dinheiro. Estão servindo ao dinheiro, é o que Jesus disse, né? A Deus não estão servindo, com certeza, porque quem serve as riquezas não serve a Deus. O que a gente percebe aqui? Que a obediência do povo traz a paz. Quando Israel se converter no milênio, a paz será estabelecida na terra. Por quê? Porque a obediência ela traz a paz. É o capítulo 4, versículo 4. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus eternamente e para sempre. Então, na época do milênio, que é o que fala os capítulos 4 e 5, o povo estará em paz por causa da obediência. Esta paz que Israel terá apenas no milênio, que o mundo terá apenas no milênio, quando Jesus estará reinando, nós já podemos ter hoje. Quando Jesus se apresentou ressuscitado aos discípulos, quais foram as primeiras palavras que ele disse para os discípulos? Paz seja convosco. E o que diz Paulo em Romanos 5:1? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E o próprio Paulo, em outra carta, ele vai dizer: é a paz de Cristo. Então nós temos esta paz. Por isso que Jesus diz: deixo-vos a minha paz eu não como o mundo dá. Então nós já podemos desfrutar dessa paz. Agora, depende da nossa obediência. A obediência traz a paz. Então, se você está inquieto, se você está maquinando mal contra as pessoas, ressentido, nervoso, comece a obedecer a Deus e você terá paz. Depois do capítulo 6, Deus estabelece um juízo, um processo com Israel. Uma contenda. E essa palavra contenda aqui quer dizer exatamente isso: um litígio, um processo, uma demanda. Como ele fez lá no livro de Oséias. Deus fez a mesma coisa no livro de Oséias. Vamos fazer aqui. Por que vocês estão me desobedecendo? O que eu fiz de mal para vocês? O que eu fiz de mal para vocês? Ele disse: olha, eu tirei vocês do Egito, coloquei na chefia de vocês Moisés, Arão e Miriam, depois protegi vocês contra os encantamentos de Balaão. O que é que eu fiz de errado? E vocês? O que é que vocês me oferecem? O que é que eu quero de vocês? E aqui vem a parte final do nosso aula.
Eu quero obediência. Eu não quero sacrifício. Por isso que o nosso textual é aquela passagem lá de Samuel, quando ele fala com Saul: obedecer é melhor? Não me interessa os ribeiros, 10 mil ribeiros de azeite. Tem gente aí jogando 12 litros de óleo na cabeça. Mas mesmo se jogar 10 mil ribeiros de azeite, 10 mil riachos de azeite, Deus não resolve. Ele não está interessado em bezerros de um ano, em holocaustos. O que ele pede? 3 coisas. Deus diz: eu só estou pedindo 3 coisas para vocês. Pratiquem a justiça, amem a beneficência e andem humildemente com o seu Deus. Os rabinos, os doutores da lei, dizem que aqui está o resumo da lei de Moisés. E Jesus, quando ele vai falar dos 2 grandes mandamentos, ele fala isso aqui: amar a Deus sobre todas as coisas é andar humildemente com Deus, e ao próximo como a ti mesmo. É a prática da justiça e o amor à beneficência. O que é praticar a justiça? Aqui. É fazer o que está escrito aqui. Por isso que Jesus diz: não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Praticar a justiça é isso. O que é amar a beneficência? É amar fazer o bem. E a Bíblia diz que quando Jesus esteve aqui, Pedro, na casa de Cornélio, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, o qual andou fazendo bem. É amar a beneficência. E curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com... porque ele andava humildemente com Deus. Por isso que Jesus cumpriu a lei. E por isso nós hoje temos que seguir o mandamento de Jesus: amar-nos uns aos outros como eu vos amei. Fazer o que Jesus fez. Praticar a justiça é observar a palavra de Deus. Não ficar brigando com a Bíblia. Não dizer que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia naquele tempo era assim, que a cultura agora é outra. Não brigue com a Bíblia. Faça o que a Bíblia manda. Pratique a justiça. Ame a beneficência. Faça o bem. Queira fazer o bem. Não fique maquinando o mal ou fazendo oração contrária. E por fim, ande humildemente com Deus. Agora Amós, que é no mesmo tempo de Miqueias, diz: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Para eu andar com Deus, eu tenho que estar com as vestes brancas. Olha lá o Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco. Portanto, não dignas disso. Não, porquanto são dignas. Como é que você anda com Deus? Se você não contamina as suas, se você se mantém em santidade, se aparta do pecado, se você se mantém separado do pecado. Isso que é andar humildemente com Deus. Fazer o que Deus manda. Não mandar em Deus. Não colocar Deus contra a parede. Não, é andar humildemente com Deus. É isso que Deus pede de nós. Ele quer de você, de mim, que nós pratiquemos a justiça, amemos a beneficência e andemos humildemente com Deus. Mas tem tanto pecado por aí, meu caro, tem tanto escândalo, tem tanta coisa horrível como nós vimos aqui, mas Miqueias nos deixa a lição. 6 e 7 ele diz assim: agradecer ao Senhor de milhares e carinhos e 10 mil ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu reino pelo pecado da minha alma? Não, mas no capítulo 7, versículo 7 ele diz:
Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Se você ouvir a Deus, praticando a justiça, amando a beneficência e andando humildemente com Ele, Ele vai te ouvir. Você pode esperar. Essa é a mensagem de Weekend. Mensagem simples, mas mensagem difícil de nós atendermos. Seja obediente. Ouça a voz do Senhor. Amém? Amém.